ele está com o coordenador do Comitê Gestor de Crise. Luan, boa tarde. Como é que a Prefeitura avalia esse crescimento, né, no número de casos de Covid, os casos confirmados e o número de mortes também? Boa tarde. Esses casos têm crescido, né, Judson? Boa tarde para você, para todo mundo acompanhando o Bahia Meio-Dia. Na última vez que nós mostramos o gráfico da média móvel aqui em Vitória da Conquista, no Bahia Meio-Dia, eram 65 casos dia, a média de 65 casos dia. A gente tem aí esse gráfico de agora, que são 82 casos por dia nos últimos 7 dias, uma diferença de 165% de 14 dias atrás, quando a gente estava aí registrando uma média de 31 casos por dia. A média móvel de mortes também, a média de mortes nos últimos 7 dias é de 2 mortes por dia, ou seja, 14 mortes nos últimos 7 dias aqui em Vitória da Conquista. Como você disse, eu converso agora com o secretário de Administração, Cairan Rocha, para falar justamente desses números. Secretário, boa tarde. Os números têm crescido. A última semana mesmo foi de muitos casos aqui em Vitória da Conquista, tanto de casos confirmados como de mortes por Covid-19. Como é que a Prefeitura tem visto isso? Bom, é importante que a gente destaque, né, que o monitoramento feito pela Secretaria de Saúde é constante, tanto no número de confirmados quanto no número de óbitos, que infelizmente, né, teve um acréscimo considerável na última semana. O que a gente destaca é que Vitória da Conquista tem ampliado, né, consideravelmente a cada dia as suas testagens, e isso obviamente faz com que a gente encontre, né, mais talvez pacientes assintomáticos, né, contaminados pela Covid-19. A gente tem executado ações na própria Secretaria Municipal, nas secretarias do município, onde a gente tem testado, né, em massa os nossos servidores, e infelizmente, né, a gente acaba encontrando pacientes, muitos deles assintomáticos. Uma coisa que a gente precisa destacar nessa evolução de números é que a gente tem uma evolução no crescimento, isso é fruto das ações, né, e também da infecção gradual da população, que é uma realidade diante da Covid-19, mas a gente destaca que essa infecção, como eu coloquei, está acontecendo de forma gradual, ao ponto que o nosso número de pacientes ativos, né, como o nosso boletim próprio, né, anuncia, ele está em torno de 360 pacientes ativos, onde a gente tem um universo de mais de 1.400 pacientes já curados da doença, recuperados da doença. Então é uma realidade, a infecção gradual ela é uma realidade dentro do município. A Secretaria de Saúde tem controlado isso para que esse ritmo de transmissão, né, ele não se torne, de certa forma, descontrolado ao ponto que uma porcentagem dessas pessoas infectadas venham a superlotar os nossos leitos de UTI, leitos clínicos, que hoje estão em números mais controlados, realidade diferente da semana passada, que chegou até um pico de 90%, hoje está em torno de 71%. Então a gente entende, né, que é fruto de infecção gradual da população, mas que a situação está controlada, vez que a gente não tem um aumento nas pessoas internadas dentro do nosso município e o número de ativos não tem crescido consideravelmente a ponto de ter pessoas com possibilidade de transmitir a doença no nosso município circulando em grande número. Secretário, você diz que os números têm sido controlados. Quando a gente para observar o gráfico dessa média, desse aumento de casos, a gente vê os casos crescendo. E a questão dos casos ativos, hoje Vitória da Conquista tem cerca de 360 casos ativos. Se a gente compara com um tempo atrás, esse é o maior número de casos ativos no período. A gente nunca passou aí de uma média de 200 ou ficou sempre um pouco abaixo de 200 casos. Isso dá para considerar que sim, os casos estão aumentando, não? Não, o que a gente está colocando é o seguinte: infecção gradual existe, o aumento da interação social ele é consequência da flexibilização das atividades econômicas, isso é fato. A gente nunca colocou que a interação social ela não é aumentada com a flexibilização das atividades econômicas, mas quando a gente fala de controle, é principalmente comparando com a realidade de outros municípios e de outros locais do Brasil, né? Quando você vai verificar o número de pacientes ativos dentro de Vitória da Conquista, 360, são números maiores, obviamente, do que antes da flexibilização das atividades econômicas, mas são números considerados controlados, né, em comparação à realidade de outros municípios. Então, quando você tem o número de pacientes ativos, que são possíveis pacientes, são pacientes detectados pela Secretaria e capazes de contaminar outros, né? A gente tem um número controlado. E isso também não está tendo reflexo nesse momento em superlotação ou pressão hospitalar, então a gente ainda considera essa situação atual como uma situação de controle. Tá certo. Judson, tem uma pergunta para a gente? Pois é, Luan, a curva continua subindo, né? Mesmo o secretário dizendo que é uma situação que é de controle,
mas a curva continua subindo. Quando é que a Prefeitura espera chegar ao chamado platô, a uma estabilidade? Judson pergunta sobre o platô, a tal da estabilidade do número de casos. Existe uma previsão da Prefeitura de quando a gente pode chegar nesse nível ou até depois do platô, que é a queda? Bom, o que é que acontece? Hoje, o que os estatísticos utilizam e as pessoas, nossos pesquisadores, né, nossos técnicos consideram como um platô, eles levam em consideração os exemplos, né, do comportamento da doença em outros países. Então, se a gente for levar em consideração a média, por exemplo, de Itália e Espanha, que é o país usado como referência na maioria dos estudos, né, no mundo, Vitória da Conquista teria que ter algo em torno de 2.300 a 2.500 casos, seguindo a média, né, o número que aconteceu na Espanha e na Itália. Se isso se refletir dentro de Vitória da Conquista, a gente numa doença nova como essa, né, que ela acaba adotando comportamentos diferentes em cada um dos municípios e regiões que ela atinge, se a gente for levar em consideração a ideia da Itália e da Espanha como referência, a Vitória da Conquista atingiria o platô quando tiver uma média de casos entre 2.300 a 2.500 casos. Tá certo, secretário. Muito obrigado pela entrevista. Com essa média móvel, Judson, na próxima semana, dia 29, a gente teria cerca de 2.500 casos aqui em Vitória da Conquista confirmados para a Covid-19. Volto contigo. Isso, Luan, essa é a projeção. Ô Luan, agora agradecendo primeiro ao secretário pela entrevista, agora falando com você de um caso que aconteceu ontem em Tapetinga. Duas famílias viveram um momento de muita tristeza, muita revolta também, uma coisa muito desagradável aconteceu, é que os corpos de dois parentes mortos aqui em Vitória da Conquista, mortos pela Covid, foram trocados para o enterro. Como é que foi isso? Exatamente, Judson. Foram dois homens. Eles estavam internados há alguns dias no Hospital Geral de Vitória da Conquista, são de Tapetinga. Segundo o hospital, todo o protocolo foi seguido corretamente, desde a declaração do óbito até a entrega dos corpos às famílias. E o Hospital Geral de Vitória da Conquista disse que houve um erro com o agente funerário, que confundiu aí porque os corpos seriam enterrados na mesma cidade, lá em Tapetinga. As famílias receberam os corpos trocados, a gente conseguiu contato com uma das famílias que não quis se pronunciar. Também conseguimos contato com a funerária que disse que houve um erro do agente funerário, mas que tudo foi acertado, já foi ajeitado com as famílias. Foi feita a destroca, né? A troca foi desfeita e os corpos foram enterrados corretamente. Um foi enterrado no cemitério municipal, o outro no cemitério particular lá de Tapetinga. Judson? Tá bom, Luan, mesmo assim, né? A situação para lá de horrível, desagradável, ninguém merece passar por isso. Tá bom, Luan? Obrigado pela participação.